Esse vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu acho que eu costumo estar trazendo aqui no canal. Eu vou falar um pouco sobre a autenticidade e a dificuldade de ser você mesmo, de buscar não se encaixar na sociedade, buscar não se encaixar em padrões e outros tipos de coisa. E eu acho que os últimos dias isso é uma das coisas que eu vim buscando melhorar, vim buscando entender, vim buscando compreender melhor. Essa questão de você não precisa estar pronto para começar, você não precisa ter todas as coisas para fazer o que você quer, você não precisa agradar todo mundo, você não precisa se levar tão a sério, você não precisa fazer exatamente aquilo que você tem em mente, da forma que você viu em mente, você não precisa ser perfeito, você pode só fazer, só começar, só curtir o processo daquilo que você está querendo fazer ou buscar, ou enfim, na vida. E, na verdade, eu tinha sentado aqui com o intuito de falar sobre um tema diferente. Eu ia falar sobre filmes de terror e a energia dos filmes de terror, porque ontem a gente fez uma maratona de filmes de terror, mas no momento que eu sentei aqui pra gravar, eu percebi que faria mais sentido eu falar sobre esse outro ponto que é o que eu tô passando no momento. Sábado, hoje é segunda, então sábado a gente foi na casa da minha cunhada e do Victor, né, que é o namorado dela. E a gente estava conversando sobre criação de conteúdo, eles também trabalham com a internet, eles trabalham com vídeos e tal. E a gente chegou num ponto que é muito complicado de eu conseguir entender eles e eles também de me entender, porque tanto a minha esposa, a Mari, quanto a Manu, que é a irmã da Mari, e o Victor, eles gostam muito do processo de criar conteúdo, eles gostam muito das etapas, de pegar uma câmera, de montar um cenário e de gravar, de editar, enfim. Eles gostam do processo, tipo, eles têm gostos, eles gostam desse tipo de coisa. E também eles têm gostos além disso, né? Por exemplo, a Mari é uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de desenhar, ela meio que sabe o que ela gosta de estar fazendo. O Victor e a Manu, eles também têm coisas que eles gostam do processo, gostam de fazer. E eu desde sempre, desde que eu me conheço por criança, assim, a não ser videogames e jogar futebol, eu não sabia o que eu gostava de fazer, o que eu gostava do processo de fazer. E eu acho que nesse processo de crescimento da vida, eu sempre fui muito mais motivado pelo meu resultado das coisas, pelo resultado daquilo, por me provar ser bom, por me provar saber fazer algo. Então, eu já fiz. Na verdade, eu produzo conteúdo para a internet desde 2015 e 2016, se eu não me engano. Então, na época, eu fiz um blog onde eu tinha uma página no Facebook e eu bati 100 mil seguidores na página. E depois de eu bater 100 mil seguidores, 110 mil seguidores, eu acho, lá naquela época, que era um bastante número, né, para 2016, se eu não me engano, eu simplesmente desisti, porque eu não gostava necessariamente de escrever, sabe? Eu não gostava necessariamente de ter o blog, mas eu tinha um objetivo na minha cabeça que era os números, que era bater os 100 mil seguidores na página, eu queria ser a pessoa que tivesse a página maior na minha cidade, e eu lembro que eu consegui isso na época, e depois de eu conseguir esse objetivo eu desanimei. E várias vezes isso aconteceu na minha vida. Teve uma época fazendo conteúdo pro TikTok que meus vídeos começaram a bater 600 mil views, 700 mil views, 300 mil views. E quando eu percebi que, tipo, tá, ok, eu dei certo com esse vídeo, eu parei de fazer de novo. Porque em todos esses momentos, não foi só isso, né? Foram outros canais também, outros projetos. Em todos esses momentos eu nunca consegui ser eu mesmo. Eu nunca consegui expressar quem eu era ou expressar o que eu realmente queria expressar porque eu só estava focado em querer dar certo, em querer os números, em querer ter sucesso, resultado com aquilo, e muito para mostrar para os outros, ou enfim, até para me provar para mim mesmo que eu era possível, que eu sabia fazer, que eu era capaz. E sempre que eu pensava em fazer alguma coisa que envolvia meus pensamentos, a minha ideia, ou algo mais profundo, algo mais interiormente meu, eu tinha medo, porque é difícil você expor aquilo que você pensa sobre as coisas, é difícil você expor as suas opiniões pro mundo e você não sabe se as pessoas vão entender, você não sabe se você vai ser bem compreendido, você não sabe se aquilo que você pensa sobre certas coisas vai ressoar bem para as pessoas. E eu, dentro desses processos internos de quebra de crenças e quebras de formas de me ver, me encontrar e me encaixar, eu fui percebendo que eu sempre me escondi atrás desse tipo de situação. Sempre me escondi atrás de outra coisa que não necessariamente envolvesse, é o Patrick falando, é a ideia do Patrick, é o pensamento do Patrick. Então era um blog, era textos, era crônicas lá em 2016, depois era vídeos onde eu contava histórias de empresas, histórias de pessoas lá no TikTok quando começou a dar certo, enfim.
E assim vai indo. Eu sempre me escondi atrás de projetos, sempre busquei sociedade, sempre abri empresas e trabalhei com pessoas onde eu não precisava aparecer, não precisava expor, eu podia só fazer o meu trabalho e deu. E eu sempre tive essa necessidade de expressar o quem eu era, expressar o que eu pensava, expressar aquilo que eu sentia. E eu começava, todos os anos, sempre. Eu sempre começava um canal, sempre começava a expressar, sempre começava a produzir conteúdo sobre as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto, só que nunca de uma maneira verdadeira, de forma autêntica. Eu sempre me encaixava dentro de bolhas. E eu acho que pelo fato de eu trabalhar com marketing digital desde 2016 e ter estudado muito isso, porque é a minha profissão ainda e foi a minha profissão de CLT, depois foi a minha profissão empreendendo, ainda é. E eu precisei estudar muito isso, eu comecei a ver tudo como bolhas. Eu comecei a entender que 99% das pessoas que criavam conteúdo naquela época, lá em 2018, 2017, antes da pandemia principalmente, cara, elas não criavam porque aquilo era realmente o sonho delas ou a vida delas. Era simplesmente um meio para fazer dinheiro, para vender os seus produtos e, cara, tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum, assim como o jardineiro corta grama para ganhar seu dinheiro. Zero problema com isso. Mas eu percebi que eu não queria ser desse tipo de pessoa que vai lá, vai produzir conteúdo só para ganhar dinheiro ou só para vender um produto, porque se fosse assim eu poderia estar falando sobre marketing, sobre qualquer outra coisa para vender um infoproduto, para vender meu serviço e tal. E sempre que tentava entrar em outros projetos, outras coisas, aquela coisa nunca me preenchia. E quando eu ia fazer algo que eu sentia que me preenchia, como que é o que eu venho fazendo hoje aqui no YouTube e tal, é uma sensação de preenchimento, eu tinha muita dificuldade de ser eu mesmo, e ainda tenho, obviamente. É muito difícil conseguir expressar, ou falar do meu jeito, ou, enfim, conseguir expressar realmente quem eu sou. E voltando ao papo da conversa, que eu abri o looping, eu já nem sei mais se eu fechei, TDAH Feelings, né, gente? Até um dia eu vou falar um vídeo sobre o processo todo do TDAH também. Eu tenho várias ideias de coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu sinto que pode ajudar as pessoas. Mas enfim, tava conversando com eles e tava explicando que eu não tenho vontade ou eu não tenho, tipo, gosto pelo processo de muita coisa. Só que dentro de mim eu tenho uma vontade de expressar quem eu sou, de expressar isso, entendeu? Então é meio que complexo, porque a gente vive numa era onde tu precisa fazer vídeo, que tu precisa expressar, que é muito fácil tu expressar, na verdade, que é muito fácil tu fazer vídeo, que é muito fácil tu conseguir, tipo, tirar de dentro de si e jogar no mundo, mas ao mesmo tempo eu não gostava do processo disso, porque, sei lá, não curto até hoje. E aí, papo vem, papo vai, eu tipo, cara, quando eu tenho uma ideia de vídeo, eu normalmente eu deixo ela muito complicada, tem que montar câmera, tem que montar gravador, tem que montar isso. Então, se eu tenho uma ideia de vídeo que nem eu tava tendo aqui no canal, tipo, nenhuma das ideias que eu tinha aqui no canal, elas eram exatamente como eu fiz. Elas normalmente vêm em camadas de complexidade. Então, se eu tenho uma ideia ali de um vídeo que, por exemplo, era o como se cuidar da sua energia, ou então como falar com Deus, eu normalmente, quando vem uma dessas ideias na minha cabeça, elas vêm num bloco aonde a camada de complexidade dela é X. E aí, por exemplo, vamos supor, eu quero viajar para falar com tal pessoa, ou eu quero pegar um take específico disso, ou um take específico daquilo, ou eu quero ter esse tipo de cenário e tal para fazer sentido com a ideia do vídeo. Só que, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto de gravar, eu não gosto de câmera, de montar isso, montar cenário, etc. Não é a minha vibe. Eu gosto de expressar aquilo que eu tenho, né? Eu gosto de expor. E aí, papo vem, papo vai, a gente ficou, cara, acho que umas 4 horas conversando lá. E até que o Victor, ele me fez uma pergunta muito boa, cara, que ele fez assim, tipo, se você... Porque eu já falei, né, que eu era motivado pelos números, então, tipo assim, eu também gostava de dar certos vídeos, isso me motivava a continuar e tal, e etc. E papo vem, papo vai, o Victor fez uma pergunta que foi muito boa, que é, se você tivesse que produzir conteúdo, só que não fosse pra ninguém, tipo assim, cara, ninguém vai ver, tipo assim, tu vai produzir porque tu quer deixar lá, porque tu quer, sabe, ter aquilo registrado. Por exemplo, minha esposa, ela gosta muito de fazer vlogs. Tipo, a gente fez vlog desde que a gente se conheceu. Ela tem vlogs da nossa mudança, ela tem vlogs do nosso casamento, ela tem vlog de várias coisas. E é muito legal olhar pra trás e realmente ter isso documentado. E é o que ela gosta, ela adora o processo disso. E eu não consigo, tipo, se eu tô caminhando na rua, eu quero caminhar na rua, não quero pegar um celular e gravar. E ela adora registrar os momentos, certo? Então esse era um grande ponto de dificuldade de expressar as minhas ideias do jeito que eu achava que eu tinha que expressar. E aí o Victor falou, cara, então como é que tu faria isso e tal? Daí eu falei, cara, eu acho que a única coisa que eu faria, que a única coisa que me dá vontade é simplesmente falar aquilo que eu penso, que eu gostaria de deixar registrado, talvez para um filho meu ouvir, ver no futuro, porque ele falou, né, que tipo muito do que motiva ele a gravar os vlogs dele é para mostrar pro filho dele como é que era o dia a dia e tal, pros filhos que ele
ele possa ter no futuro e tal. Eu achei isso genial, na real. E eu falei, cara, eu acho que seria legal, tipo, meus filhos, com a idade que eu tenho hoje, conseguir ver como é que meu pai pensava naquela época, o que que ele achava sobre as coisas, o que que ele curtia. Mas não só meus filhos, mas as pessoas no geral, né? Ou quem quiser ver, ou eu mesmo, tipo, daqui 30 anos, abrir esse vídeo e falar, caralho, olha como é que eu era, olha como eu falava, como eu pensava, olha quanto eu tô diferente hoje, sabe? Porque quando eu vejo os vídeos meu antigo, é essa a sensação que eu tenho, do tipo, tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô melhorando como pessoa. Só que a gente nunca tá perfeito, né? A gente sempre tem momentos e coisas, situações pra melhorar. E aí eu falei, cara, que eu ia simplesmente fazer isso. E aí no que ele falou isso, me veio a ideia de simplificar todo o processo, porque ele tava falando, cara, por que que tu não simplifica o processo, deixa a câmera montada, de repente compra um gravador que vai direto na câmera, aí tu não precisa editar, tu não precisa lapelar, tu não precisa fazer nada. Eu falei, cara, a gente simplificou o máximo que dava já com os vídeos que eu tava fazendo antes, mas eu falei, tem uma outra ideia minha que eu tenho, de não pensar necessariamente no que eu vou falar bonitinho, com bullet points e tal, e tentar transformar meus vídeos, as minhas conversas, meus pensamentos mais meio que num podcast, como eu tô fazendo aqui nessa conversa com vocês presencialmente, que era a forma que eu gostaria de me expressar, conseguir ser mais eu. Pra você que tá vendo esse vídeo aqui agora, quando chegar numa roda de conversa e eu estiver lá, ver, caramba, o Patrick, ele é muito parecido com aquilo do vídeo, porque é isso que é ser autêntico pra mim, é isso que é ser a essência daquilo ali. Só que isso leva tempo, porque eu tô falando, olhando pra uma câmera, tipo, aqui eu tô me vendo quando eu olho pra cá, mas aqui tem uma câmera, e agora eu já vi que a imagem tá escura pra caramba, foda-se também. E eu sei que não tem necessariamente uma outra pessoa pra me dar o feedback, pra gerar essa sensação de conversa, como seria num podcast da vida, e falando nisso, talvez até em algum momento dê vontade de criar um podcast, e aí vai ter um pouco mais esse feedback de conseguir conversar e tal, mas é meio que um monólogo isso aqui. Então, por mais que eu consiga imaginar que possa ter alguém assistindo, que tem alguém assistindo aqui, que a câmera seja alguém, querendo ou não, dentro da minha cabeça ainda é um monólogo, porque eu não tenho feedback daquilo que eu tô falando. Eu não tô, tipo, fazendo uma pergunta com uma resposta, com uma pergunta, e vai desenvolvendo melhor aquilo que você tá pensando, certo? Então, eu pensei nisso e falei, cara, eu vou tentar criar isso, eu vou tentar pegar um vídeo da maneira mais simples possível e tentar expressar aquilo que eu penso, expressar aquilo que eu sinto e não me importar muito com o resultado da parada, porque eu sinto que soltando, obviamente, o apego que eu tenho com o resultado, que o resultado vai vir. Porque quando eu tava fazendo os meus projetos visando números, eu não tinha um apego do tipo, caramba, eu quero que isso aqui dê porque isso aqui vai me dar a aprovação sobre mim mesmo. Não, era uma coisa externa na minha cabeça, era um projeto do tipo, eu sou bom, eu consigo fazer isso aqui dar certo e eu não tenho apego a isso porque não é meu, é uma faceta minha. Né? Isso que eu tô fazendo aqui agora sou eu, é uma personagem, é eu expondo os meus defeitos, os meus problemas, a forma como eu falo, quem eu sou, é eu tentando, tipo, pegar alguns minutos do meu dia pra pegar quem eu sou e transmitir numa câmera, diferente do que eu estar falando sobre uma empresa, eu estar falando sobre algo, eu estar escrevendo uma história, um conto, alguma coisa do tipo, que não necessariamente fala sobre mim. E é muito doido, cara, porque a gente tava conversando e eu falei, eu vou fazer isso. E eu vou simplificar mais ainda, eu vou gravar com a webcam, eu vou deixar a webcam em cima do meu computador, que é onde é que tá aqui agora, e todo dia, quando eu estiver fazendo meu café, na real o café já até acabou, porque demorei pra gravar, mas eu adoro essa xícara. Que foi minha esposa que me deu todo ano de aniversário, ela me dá uma xícara personalizada. Pensando nisso, acho que é isso que ela vai me dar de aniversário esse ano, que ela tava falando que ela já sabia o que ela ia me dar. Ou não era de aniversário. Sei lá, tô viajando. Mas eu vou simplificar todo o processo e gravar, mano, falar, entendeu? Expor os pensamentos, pegar as mesmas ideias que eu tenho de conteúdo, que, tipo, poderia fazer um documentário com cada uma das ideias, que eu gosto muito de ideias, eu sou muito bom tendo ideias, estilo, formatos de vídeo, tudo isso, mas eu vou tentar pegar boas ideias, falar sobre assuntos legais, mas do jeito mais simples pra mim, porque eu não me importo muito com a execução. As pessoas que eu acompanho no YouTube, as pessoas que eu assisto, os conteúdos que eu assisto, cara, 99% é isso aqui, tá ligado? É uma live, é alguém falando alguma coisa, é um podcast, às vezes eu nem olho, só ouço, e eu fico quebrando a cabeça achando que eu tenho que fazer vídeos bonitos, que eu tenho que fazer takes bonitos, eu tenho que cuidar da iluminação, eu tenho que cuidar de tudo, e pra mim, tendo um áudio bom, que é porque eu tenho um microfone aqui super bom pra isso, tá ligado? Tendo um áudio bom e conseguir expressar quem eu sou, eu acho que é a parada mais da hora possível. E a ideia é essa, eu vou tornar o meu canal hoje, a partir de hoje, na real, pelo menos por um tempo. Obviamente posso mudar no futuro, mas eu vou tornar um backlog, um HD daquilo que eu penso, daquilo que está acontecendo, alguma
Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo no momento, tipo, tá rolando Olimpíadas, tem várias tretas acontecendo na Olimpíadas que eu tô pegando mais ou menos em algumas coisas assim que eu tô acompanhando que poderia pra fazer vídeos maneiro, expressando minhas ideias, meus pensamentos e conseguir trabalhar melhor essa personalidade. Nossa, eu tô balançando isso aqui, ó. Vocês devem estar chacoalhando aí pra vocês, terremoto no vídeo. E conseguir ser mais eu, conseguir ser mais autêntico, tipo, não ficar cortando pausa, não ficar cortando o que eu falo, é só pegar, botar em 2x caso você queira ver mais rápido, mas me ouvir da maneira mais bruta possível, assim, sabe? Sem, tipo, ah, eu errei isso aqui, eu vou cortar, ou então eu falei isso aqui, achei que ficou uma merda, eu vou cortar. Eu vou tentar fazer o mais solto possível, tipo, sem me apegar muito a tô falando bem, tô falando certo, tá legal, não tá, e tentar transformar isso mais ou menos no bate-papo. Então, sei lá, pra mim, o que eu entendi disso tudo sobre autenticidade é que ser você mesmo é que não adianta, mano. Vai chegar um ponto da sua vida que você vai ter feito tanta coisa que você não se agrada ou que você não fica feliz por ter feito, que a tua próxima opção vai ser tu fazer aquilo que você quer. Porque você já tentou 1 milhão de coisas e você percebeu que aquilo não deu certo. Ou que deu certo, mas que não era aquilo que você queria. E tipo, a última coisa que eu quero agora é fazer um canal crescer, eu conseguir monetizar isso aqui, viver disso aqui e odiar o que eu faço pra continuar fazendo alguma coisa que eu não gosto. Porque se eu tivesse que continuar fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu só acharia qualquer trabalho aí por aí e ficaria fazendo. Porque a quantidade de horas do trabalho basicamente é o mesmo. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que editar, você vai ter que gravar, você vai ter que estudar. Então eu prefiro, já que eu tô criando algo, que eu tô buscando algo e eu quero fazer algo que possa ser duradouro do meu ponto de vista, é isso aí. Acho que ser você mesmo é a única opção, porque independente do que você for fazer, se você é um artista, se você é um empreendedor, cara, você tem que empreender ou ser artista numa área que você minimamente gosta, que minimamente você acredita, que minimamente você olha e fala, cara, daqui 20 anos se eu tiver que fazer isso, eu vou sentir que tá tudo bem se eu estiver fazendo isso. E eu sei que é meio complexo de encontrar isso às vezes quando você é muito jovem, ou então quando você é totalmente perdido assim como eu, mas eu sinto que o teu coração, tá ligado? O teu guia, assim, aquilo que você sente, a sua mente, sei lá, o que você acredita, Deus, ele pode te ajudar nisso. E eu sinto que a gente é muito ruim em receber essa ajuda. E eu era extremamente ruim em receber essa ajuda divina, por assim dizer. E eu tô me abrindo mais pra isso, pra conseguir ouvir melhor minha intuição, ouvir melhor meus pensamentos, aquilo que sou eu, aquilo que é Deus, o que eu acredito que é o correto ou não, e conseguir expressar essas ideias. Como eu sentei aqui, eu ia falar sobre uma coisa e de repente o vídeo é totalmente outro. Não me apegar a tantas ideias, não me apegar tanto às coisas minúcias e só me manter fazendo algo que eu acredito, algo que eu sinto que tá tudo bem. Acho que se alguém ver esse vídeo, a pessoa pode sair daqui se sentindo melhor, ou também, se ela não vê o vídeo, ótimo, porque o ponto é que eu não preciso colocar o meu valor ou aquilo que eu sou no resultado das coisas que eu faço, e sim em quem eu realmente sou, e simplesmente naquilo que eu tô fazendo. Para se algum dia eu revisitar esse vídeo, eu olhar para isso e falar, caramba, eu amadureci, eu cresci, eu mudei. E ao longo do tempo, talvez outras pessoas que acompanharam esse processo também possam ter amadurecido, crescido. Não sei, só o tempo irá dizer, na real. Mas eu acho que é isso. Esse é o papo do vídeo de hoje. Quero transformar isso numa coisa quase diária, assim, não vou botar pressão de ter que ser todo dia ou não. Mas sempre que eu sentir de passar uma mensagem ou conversar sobre alguma coisa, que eu quiser expressar algum pensamento, eu vou estar presente aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ideia, se fez sentido pra você isso, se inscreve para receber mais vídeos, para ajudar o canal a crescer, para a gente poder viver dessa parada aqui, poder continuar expressando mais e mais ideias e conhecimentos e conseguir dar tempo para eu conseguir ser mais eu, ou seja, melhorar na frente da câmera, melhorar falando para uma câmera, para o computador, até o ponto de ser realmente eu, ficar o mais fiel possível. Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus, sintam-se bem e eu vejo você então no próximo vídeo.